A importância de aprender a aprender. Antes eu achava, sabe, gente, que da feita que a gente aprendeu um determinado conceito, a gente não precisava modificar esse conceito e alterar a ideia. Na realidade, eu tenho aprendido que a gente está em constante aprendizado. Uma ideia que hoje eu tenho, que eu acho muito bacana, muito legal, muito potente, amanhã eu posso não dar a mínima para essa ideia. E tá tudo bem. O que acontece, gente, é que nós somos seres humanos e estamos em processo evolutivo. Quando a gente aceita essa ideia de que nós somos seres humanos e estamos em processo evolutivo, algumas coisas que antigamente seriam chatas para a gente e a gente possivelmente não aceitaria, hoje em dia a gente já aceita com mais leveza, digamos assim. Por que eu fiz essa introdução meio que totalmente aleatória e fora do ar? Para que vocês entendam o seguinte: estamos em constante aprendizado. E por que eu estou falando isso aqui nesse canal para provavelmente uma equipe técnica? Por quê? Porque eu vejo que muitos profissionais não entendem isso. Ah, me formei. Me formei e acabou. Não, você se formou. Você se formou não significa que você já sabe de tudo. Significa que você tem muita coisa ainda para aprender. Porque você saiu de um patamar de ignorância básica para ir para um patamar de menos ignorante, mas não significa mais sábio. Nós precisamos aprender, depois que a gente se forma, que a gente vai encontrar com pessoas que muitas vezes têm mais experiência que a gente na função e têm mais sabedoria de vida que a gente. E a gente vai ter que aceitar isso e está tudo bem. Nós vamos entender que todos nós, aonde quer que a gente esteja, enquanto profissional técnico, nós somos exemplo para alguém. Acredite ou não, você é exemplo para alguém. Você é exemplo na sua casa, as pessoas vão te respeitar, porque elas vão achar que você tem um pouquinho de maturidade, até porque você passou já da faculdade. Assim como a gente vai entender que muitas vezes a gente não precisa dar uma resposta para ninguém. A gente precisa apenas se silenciar e guardar a retidão no silêncio. Por que eu digo isso? Recentemente eu tive uma situação que uma pessoa me contou que uma outra pessoa falou mal de mim. Mas naquele momento eu não fiquei chateada nem com a pessoa que me contou e nem com a pessoa que falou mal de mim. Mas, tipo assim, eu esperava mais. Eu esperava mais no sentido profissional da questão, se é que vocês estão me entendendo. Para mim, eu respeitava essa pessoa enquanto profissional. E quando você é respeitado por outro profissional e esse outro profissional sabe que você falou mal dele, é como se você caísse, despencasse de um patamar de 10 para um patamar a 1. Quando eu tenho que falar alguma coisa sobre alguém, eu não vou falar para ninguém, eu vou falar para essa pessoa, ela gostando ou não. O que isso significa? Que eu sou cara de pau? Também. Mas isso se chama maturidade. Se você tem algo para falar sobre alguém, fale para essa pessoa. Não fale para terceiros, não tente se supervalorizar falando que o fulano errou, porque a única coisa que você está demonstrando com isso é que você não tem maturidade. Eu tive umas 2 semanas, gente, extremamente corrida, mas extremamente corrida mesmo, aonde eu fiz o possível para um lado, eu fui fazer um possível para um outro lado, resolver uma questão aqui, resolver outra questão ali, e eu tive que me ausentar. Me ausentei das redes sociais, me ausentei de alguns perfis que eu tenho nas redes sociais, me ausentei de alguns projetos, modifiquei outros projetos, porque eu precisava modificar e esses projetos precisavam ser modificados.
ajustados, e tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo. Mas o que que eu fiz? Como eu sou uma pessoa responsável, eu falei para algumas pessoas que eu tenho parceria e trabalhos que eu estou desenvolvendo em parceria juntos lá, que eu não poderia dar atenção àquele projeto naquele momento, mas que eu estava ali para conversar com aquela pessoa, para tirar as dúvidas daquela pessoa. E isso se chama profissionalismo. Eu não tive tempo de dar atenção de qualidade para aquele projeto, mas independente disso, e também eu não tinha cabeça para dar atenção para aquele projeto naquele momento, mas independente disso, eu estava lá, eu estava ali, ajudando, apoiando, ensinando, orientando, eu estava ali, dando o apoio que aquela pessoa precisava naquele momento. Então, nós, profissionais, precisamos entender que, enquanto profissionais, estamos em constante aprendizado. Você vai errar, você vai acertar e tá tudo bem. Você não precisa ser perfeito. Ninguém precisa ser perfeito, mas a gente precisa entender que a gente está aprendendo de maneira constante. A gente não precisa falar mal de ninguém para provar o nosso ponto. Assim como a gente não precisa gritar sobre ninguém, nada, para provar o nosso ponto. Todos nós temos prioridades intrínsecas que nós temos e tá tudo bem. E o que que isso me gerou, sabe? Cara, me gerou que a pessoa em questão não tem maturidade, não tem visão e não pode ser considerada para nada, porque é uma pessoa extremamente covarde. Eu, pelo menos, quando tenho que brigar, eu brigo pessoalmente, cara a cara, eu não tô nem aí, eu brigo. Mas todas as pessoas que eu briguei até hoje, boa parte delas estão junto de mim, caminhando diariamente quase. E é sobre isso e tá tudo bem, gente. Isso é um ponto de reflexão meu que eu vou deixar aqui e eu espero sinceramente que você possa utilizar na sua vida pessoal e profissional. E se não utilizar também, tá tudo bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha, deixa teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!